Ok, começamos aqui mais uma aula do professor Arquimedes. Eu que vos falo aqui, vamos resolver um exercício de convolução do livro texto que adotamos no nosso curso de processamento digital de sinais de engenharia elétrica. Bem, a convolução aqui para sistemas de tempo discreto, nós queremos calcular a saída desse sistema, onde a entrada xn é dada, e nós queremos a resposta ao estado nulo, ou seja, não existe condições iniciais. O que temos são a resposta ao impulso, né? E nesse exercício é dado h de n é menos 2 elevado a n, u de n menos 1, e x de n, que é a entrada, é e elevado a menos n, u de n mais 1. Então, o que temos que resolver analiticamente, vamos resolver analiticamente esse exercício, não graficamente, a solução é uma convolução entre essas duas sequências. Sabemos que a convolução é comutativa, poderia fazer x de n convoluído com h de n, ou como vamos fazer aqui, h de n convoluído com x de n. Matematicamente, a primeira sequência vamos colocar uma variável auxiliar k, ela vai ser h de k, e a segunda sequência vai participar de um somatório, onde vai ter a intersecção com essa primeira que fixa o h, no caso, a primeira sequência, e essa vai estar móvel porque eu vou estar adicionando n à reversa da segunda sequência. Então eu tinha x de n, agora eu tenho x de menos k, a variável agora é menos k, e eu vou estar somando n. Para cada n, né, ele vai estar dando uma deslocada para a direita. Tudo bem? Graficamente dá para entender, né, se o x de n, se olharmos lá em cima, x de n, que é u de n mais 1, ela é uma sequência que começa em 1, em menos 1, na verdade. Ela começa em menos 1, né? N mais 1 é maior ou igual a 0, n é maior ou igual a menos 1. E vai para a direita. Quando eu inverto ela, o menos 1, ao invés de ser o inicial, é o final dessa sequência. Só que eu vou somar n, né? Vou somar n a esse valor. Então vamos observar como é que fica os limites. A primeira, h de k diferente de 0, eu tenho u de k menos 1 tem que ser maior que 0. Então u de k menos 1 maior ou igual a 0 significa k maior ou igual a menos 1. A gente olha o argumento, k menos 1 tem que ser positivo, né? O u de k menos 1 é 1, mas o k menos 1 é positivo, e isso dá k maior ou igual a 1. Certo? Agora o x de k, eu tenho que fazer primeiro o x de k, depois achar o x de menos k, né? X de n menos k. Se eu olhar só o x de k, ele vai ser positivo quando o k mais 1 for maior ou igual a 0, que é 1, né? E o k maior ou igual a menos 1. Ora, se isso acontece, eu substituo k por n menos k, e aí ele tinha que ser maior ou igual a menos 1, né? Tem que fazer a mesma coisa em cima lá. Conclusão, o k tem que ser menor ou igual a n mais 1. Então nós descobrimos o limite inferior do somatório, né, da minha convolução, definição matemática, que é 1, e o limite superior é n mais 1. Então, esse é onde vai ter intersecção entre essas duas sequências, onde esses valores, né, de u vale 1, é nesse intervalo aí. Porque fora disso vai valer 0, não interessa para a gente. Um deles valendo 0, o produto dá 0, ok? Então, eu tenho um somatório que vai de 1 até n mais 1, de
do primeiro, menos 2 elevado a k, o segundo, e elevado a menos n mais k, ok? Então, o que isso significa? O e elevado a menos n mais k, eu posso separar e elevado a menos n vezes e elevado a k. E elevado a menos n pode sair fora do somatório. Eu vou ter um somatório com a variável k, menos 2 vezes e elevado a k. Então, a minha PG é razão menos 2e. Menos 2e. E eu tenho um somatório de PG, né? A gente pode definir isso ou demonstrar isso depois. Mas o somatório de PG, onde eu tenho razão elevada a k, onde eu tenho um limite inferior e superior, a fórmula é essa. A razão elevada a n mais 1, que é o superior, menos a razão elevada a m, que é o inferior, sobre a razão menos 1. A razão tem que ser diferente de 1 para ser uma PG, né? Para ela crescer ou decrescer. Muito bem. Então, eu substituo a razão aqui, ó. Fica e elevado a menos n, que está para fora, e o somatório tudinho substituo por essa fórmula, né? Então, vai dar menos 2 elevado a n mais 2, porque é o limite superior mais 1, menos a razão. A razão é negativa, por isso que dá mais, 2e. Aí, menos 2e menos 1, né? A razão menos 1 embaixo no denominador. Então, dá para você ver aqui, ó, claramente, que nós desenvolvemos aqui menos 2 elevado a n mais 2. Então, um jogo matemático para a gente chegar nessa fórmula final aqui, ok? Então, nós temos essa fórmula onde, né, foi uma dedução, chegamos na saída 2e ao quadrado sobre 2e mais 1, que multiplica menos 2 elevado a n mais 1, mais e elevado a n menos 1. Esta é a minha saída. Entenderam?